Oi, oi, pra quem não me conhece, meu nome é Luciana Vieira e pra quem me conhece, que saudade de vocês, gente, estamos de volta. Eu quero pedir desculpas pela minha ausência e dizer pra vocês que eu me ausentei porque eu tava num projeto eu tô num projeto bem bacana e que vocês vão ser os primeiros assim que ele estiver pronto. Ele tá quase saindo do forno e vai ser uma coisa bem interessante para todo mundo. Hoje eu vou falar de um assunto um pouco denso, que foi muito pedido pra gente falar sobre esse assunto, que é o assédio moral. Ele se caracteriza de várias formas, mas a principal delas, aquelas ridicularizações que a gente sofre muitas vezes consecutivas. Então quem que já não sofreu isso? Eu mesma já sofri isso. E é uma coisa muito desagradável. E principalmente agora tem aumentado, acho que por isso que vieram bastante solicitações, porque como o mercado, a gente tá vendo muita gente desempregado, tem muita gente que inclusive tá trabalhando fora da sua área para ter um meio de sobrevivência, né? Quando a gente vê na televisão ou mesmo fica sabendo dentro das mídias sociais que quando aparece alguma vaga, então ficam aquelas filas imensas. E o que tem acontecido bastante? Qual é a característica principal do assédio moral dentro disso? Muitas vezes a gente ouve falar: olha, se você não estiver contente dessa forma, ou se você não fizer o que eu quero, a porta tá aberta e tem milhões para colocar no seu lugar. Mesmo quando não estava na crise, eu mesma já ouvi isso e eu acredito que muita gente tenha ouvido já isso, até pelas solicitações. Ridicularizar os funcionários, isso é uma coisa bem complicada. Usar de algumas características, por exemplo, você é gordinho, você não dá conta de fazer, ou você é burrinho, ou quando a gente chega atrasado, né, a pessoa fala: mas você mora lá longe, dando a entender que é praticamente num lugar que não é bacana, né, independente de onde a gente more, ainda bem que a gente tem um lugar para morar. Ou você é feio, ou você usa brinco, ou você tem tatuagem, ou você é gay, você sempre tem algum rótulozinho ali que as pessoas julgam pra você poder ser ridicularizado dentro de um assédio moral. O que eu acho muito desagradável, é uma falta de ética profunda e isso inclui muito na saúde mental, na produtividade. Muitas pessoas se sentem lesadas particularmente porque o que acontece? Esses assédios, eles acontecem na frente, em público, ou às vezes acontecem outros tipos de assédios, inclusive assédios sexuais, que é um assunto também muito denso, quando as pessoas estão sozinhas com o gerente ou o diretor, enfim, principalmente no caso de mulheres, né? Isso acontece muito. E eu assisti a alguns documentários falando sobre isso para eu poder falar com muita propriedade para vocês sobre isso. Mesmo já tendo passado por assédio moral, eu sei como é muito desagradável e às vezes a gente até se dá desculpas, ou por exemplo, não, ele é assim mesmo, vamos deixar pra lá, e amanhã continua e a gente vai continuando deixando pra lá e sempre deixando pra lá. E isso não é certo, porque se a gente é contratado para ganhar dinheiro, a gente é contratado para executar o nosso trabalho muito bem feito, a gente não é contratado para sofrer assédio moral ou assédio sexual ou assédio de que ordem seja, nenhum. Então isso, eu venho aqui dizer para as pessoas, em defesa inclusive de muita gente que me pediu para fazer o vídeo: denunciem. Como que a gente faz para acontecer isso? Nunca fique sozinho com a pessoa que te assedia, e no momento que ela te fizer aquele assédio, você anote com todos os detalhes, assim que você puder, a hora, quem estava presente
o porquê daquele assédio, quantas vezes ocorreu no mesmo dia, porque às vezes não é só uma vez por dia que esse assédio acontece, são várias vezes, e isso vai minando totalmente a produtividade e a qualidade de vida de qualquer pessoa que esteja trabalhando para qualquer empresa, seja para qualquer lugar. Então, as pessoas às vezes colocam, principalmente os CEOs, princípios acima da personalidade. Então, é uma forma de minar o outro, discriminando ou ridicularizando muitas vezes. Portanto, gente, o que eu digo pra vocês, essas são as dicas. Jamais fique sozinho com a pessoa que tem te assediado, seja de que forma for. E sempre que isso ocorrer, peça pra ela, por exemplo, eu saio às 16 horas e aí essa pessoa pede pra eu executar uma tarefa que eu sei que vai demorar muito mais do que isso, faltando só meia hora pra eu sair, e ela de repente fala assim: fulano, você pode fazer isso pra mim? E você sabe muito bem, e a pessoa sabe também, que vai demorar mais ou menos umas 4 horas ou o dia inteiro. Então, você não executando essa tarefa, o que vai acontecer? Mais uma vez, vai ser motivo de ridicularização para as pessoas, mais uma vez, vai ser motivo de chacota mesmo. Então, isso não é bacana. Profundamente, eu não fico feliz de vir fazer um vídeo desse, porque eu acredito que as pessoas, elas têm que, independente de se trabalhem ou não com as outras, elas têm que se respeitar sim. Isso é uma coisa, uma palavrinha que chama ética, e ética engloba milhares de fatores, muitas coisas muito importantes. Ética na vida e principalmente ética no trabalho, ter responsabilidade, comprometimento com as pessoas. Isso sim é um bom líder, é aquele que traz para as pessoas, para os colaboradores deles, a melhor parte da personalidade deles, e não ridicularizando e fazendo assédio moral em cima dos funcionários. Portanto, muitas vezes até os donos das empresas, os grandes empresários, não sabem que seus CEOs têm esse tipo de hábito. Portanto, eu digo, quando você for contratar alguém, dá uma olhada muito bem nesse perfil. Analise muito bem isso, porque isso é muito importante, porque isso é uma saúde, além da saúde mental, afeta muito a saúde física. Isso acontece muito, muito no norte do país e nordeste. Foi feita uma pesquisa, que eu assisti um documentário muito interessante, e que 95% das pessoas que trabalham em lugares, em qualquer lugar que seja, sofrem assédio moral de alguma forma. Mas infelizmente só 25% dessas pessoas consideram que aquelas brincadeiras, que elas são inofensivas, mas não são, e a gente sabe disso, não seja assédio moral, mas isso é assédio moral. Então a gente tem que repensar muito bem quando a gente vai fazer qualquer tipo de brincadeira, porque a gente não tá na mesa de um bar e conversando com os amigos num momento descontraído e tirando sarrinhos. Isso é muito complicado. E muita gente afeta tanto a saúde mental das pessoas que elas não conseguem nem voltar a trabalhar. Elas têm que se afastar do trabalho, porque esse tipo de assédio, ele mexe com a moral da pessoa, e isso é uma coisa muito grave. O que eu quero dizer também e deixar um recado para vocês, dentro desse projeto que a gente está executando, um dos pilares que eu digo, que eu já vou até aqui antecipar para vocês, é que muita gente perde muito tempo na vida e deixa de usufruir muito a sua real energia porque foca só no trabalho e acha que a vida é o trabalho. E você, independente do trabalho, se tirar o trabalho, vai sobrar o que de você? Portanto, isso é um gatilho para ajudar você a não ceder para esse tipo de assédio, porque a sua energia ela tem que estar estabilizada.
E quando você sofrer qualquer tipo de assédio, denuncie. Se não der certo para que você vá para o RH denunciar esse tipo de assédio ou para os seus superiores, vá para o Ministério do Trabalho, denuncie esse tipo de assédio, seja ele de qual ordem for, gente. Isso é muito importante, é uma coisa que todo mundo, muita gente sofre, mas muita gente tem vergonha ou vai deixando pra lá. Não deixa a sua saúde mental, a sua saúde moral pra lá. Não deixa isso acontecer. Isso é muito importante na sua vida. Pense em você. E não fique pensando também que se eu for denunciar qualquer tipo de assédio, eu não vou mais conseguir emprego em lugar nenhum porque eu sofri esse tipo de assédio porque eu denunciei. Não, porque uma empresa que ela é idônea e que ela trabalha com ética, ela não vai ver esse tipo de coisa. Ela vai te contratar sim, mesmo você tendo denunciado o assédio que você tenha sofrido, ok? Não fique anos parado com a sua vida e se consumindo e a gente vai às vezes como uma florzinha que tá murchando, a gente vai morrendo quando vai sofrendo esse tipo de assédio. Eu quero deixar aqui para vocês aberto para quem quiser dar qualquer sugestão e muito obrigada, eu tava morrendo de saudade de vocês. Continuem se inscrevendo, por favor, entrem no blog, continuem dando joinha, inscrevam-se, compartilhem, eu vou adorar continuar essa conversa com vocês. Obrigada e até mais.